Bom dia a vocês que estão aqui, bom dia a todos que nos assistem pela internet. Hoje nós separamos um tempo para contar um pouco mais em detalhes sobre os projetos do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios e como que ele surgiu, como que ele nasceu. Eu vou começar contando um pouco da história do Instituto de Ética nos Negócios. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. O meu pai, com 14 anos de idade, ele arrumou um emprego para mim no cartório. E a minha vida profissional é de 35 anos. E, basicamente, a minha carreira se deu em empresas de distribuição de derivados de petróleo e etanol. Em 99, entrei numa multinacional de origem italiana, que havia chegado no Brasil comprando a antiga Companhia São Paulo de Petróleo. Eu trabalhei em São Paulo durante 1 ano e meio. Obrigado, Eduardo. E depois eu fui transferido para ser o supervisor de vendas da principal gerência de vendas da empresa, que era a Gerência Regional de Vendas de Cuiabá, no Mato Grosso. E não era São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Belo Horizonte, era Cuiabá, porque a empresa havia comprado os ativos da Shell em todo o Centro-Oeste. E do dia para a noite ela virou líder de venda no segmento de gasolina e álcool e vice-líder no segmento de óleo diesel. Então, chegando em Cuiabá, eu, minha mulher e 2 filhos na época. Para quem sai aqui de São Paulo, com essa cidade apaixonante, mas como diz um amigo meu lá da Ipiranga, o Eduardo, São Paulo é uma máquina de moer carne humana, né? É uma cidade apaixonante, mas tem o trânsito, clima. E eu cheguei em Cuiabá, eu cheguei no paraíso, porque eu comecei a almoçar em casa todos os dias. E eu comecei a chegar em casa às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, porque lá em Cuiabá existia um chefe de vendas, que eu não me reportava a ele, mas era o chefe, da base. Ele falou: aqui não é matriz, aqui não é São Paulo, aqui no Mato Grosso, 5h30, 6 horas fecha e sai todo mundo daqui. E eu comecei a almoçar em casa, comecei a chegar em casa às 6 horas da tarde. Cuiabá é uma cidade muito quente, e eu comecei a ir para a piscina com meus filhos, 5h30, 6 horas da tarde. Então foi uma época muito bacana. E era uma época tão boa que minha esposa ficou grávida da Amanda. Hoje a Amanda tem 11 anos de idade. Só que 3 meses lá em Cuiabá, o meu chefe direto saiu de férias. E a empresa pediu para eu, como supervisor, assumisse a gerência regional durante 3 semanas. E assim eu fiz. Mas na primeira semana que eu estava como principal executivo dessa regional, o meu principal vendedor, o meu melhor vendedor da época, era um cuiabano da Gema, forte, moreno. Ele entrou na minha sala no final de tarde, apavorado, ofegante, branco, falou: chefe, preciso te contar uma coisa, não sei nem por onde eu começo. Falei: olha, eu já era seu chefe, nessas 3 semanas eu estou com 3 estrelas no ombro, pode desembuchar. Quando ele falou, eu fiquei branco, porque ele trouxe ao meu conhecimento denúncias graves de desvio assim, de conduta do gerente que estava em férias, do nosso chefe direto. Ele tinha sociedades com revendedores, ele tinha postos da própria companhia operados por testa de ferro, ele tinha caminhões de combustível puxando gasolina e álcool de Paulínia para Cuiabá. Ele estava enriquecendo no Mato Grosso. Mas, infelizmente, isso no mundo corporativo global é natural. A Price, a KPMG, que são uma das maiores auditorias do mundo, elas realizam pesquisas sobre as fraudes corporativas. Passam o perfil do fraudador, qual que é o cargo, se é homem, mulher, qual que é o percentual, né? Mas ele, não satisfeito com todo esse esquema que ele montou em Cuiabá, ele emitia notas frias contra grandes empresas do Estado. Naquela época não existia nota eletrônica. Então esse executivo, ele emitia uma nota para uma grande indústria em Mato Grosso, porque o combustível para a indústria era bem mais barato do que para o posto que ele tinha, né, por causa de impostos. Então ele emitia nota fria.
descarregava com o caminhão dele o produto nesse posto, ganhava a diferença de imposto e ganhava a diferença de uma pré-alta, por exemplo, né? E como posto de gasolina, você ganha centavos, mas como são 100, 200, 300 mil litros, o valor disso é muito grande. Mas o Estado do Mato Grosso vivia uma CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. E uma daquelas notas foi parar dentro da CPI. E foi parar no Ministério Público ligado à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, abrindo caminho para uma ação criminal por sonegação fiscal. E tudo aquilo caiu no meu colo naqueles dias. E eu passei a viver o pior dilema ético da minha vida. Que atitude que eu tomo quando um funcionário me reporta um desvio de conduta do meu chefe direto? Eu presto a denúncia, eu reporto isso à empresa, eu fico quieto, não tem nada a ver comigo, daqui 2 semanas ele volta. Mas se isso for para a mídia e abalar nossa reputação, a empresa vai dizer: ô rapaz, você estava fazendo o que aí? Você não viu isso? E eu lembrei que 2 anos antes, quando eu entrei na empresa, como gerente de vendas trainee, eu assinei junto com o meu contrato de trabalho um código de ética da empresa. O código global, que está no website dela, para o mundo todo. E aquele código dizia que se você se deparasse com algum desvio de conduta de qualquer funcionário, ou desconformidade com as palavras do código de ética, a empresa te motivava a reportar a denúncia. Porque eu era obrigado, como funcionário, a proteger o nome, a imagem, a reputação e o patrimônio da empresa. Mas quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, mas e se eu reportar? Mas o que pode acontecer? Mas lá embaixo no código dizia o seguinte: se você reportou uma denúncia e ela não foi investigada como deveria, ou você sofreu alguma represária, você pode se comunicar com a Comissão de Ética da empresa nos 72 países ao redor do mundo onde ela atua. E eu me senti seguro. A empresa me obrigava a denunciar e dizia que iria me proteger. Eu não tive dúvida. Liguei para o diretor, falei: chefe, estamos com esses problemas. E, evidentemente, eu só reportei o assunto à empresa depois que eu fui, de fato, confirmar se aquilo tudo era verdade. Eu tive uma reunião com o presidente do sindicato dos Pós do Mato Grosso, que participava dessa CPI e confirmou que aquilo era a mais pura verdade, infelizmente. E passou 2 dias, o diretor comercial chegou em Cuiabá, acompanhado com o gerente-geral de auditoria da empresa. Confesso que eu fiquei seguro, porque o diretor não veio sozinho, ele veio com o auditor junto. Quiseram falar com o presidente desse sindicato para confirmar a história, pediram que eu não fosse junto, que eu fosse para o escritório, que depois eles iam me ligar, e eles foram ter essa reunião com esse presidente que eu já havia tido. Voltaram: vamos almoçar. Não quiseram ir na assembleia, não quiseram falar com mais ninguém. Vamos almoçar. Entraram no avião, foram embora e não falaram nada. Eu confesso que eu fiquei meio preocupado, porque eu não tive aquele retorno: olha, é isso que a gente precisa, um funcionário comprometido com a empresa, um funcionário ético, íntegro, que cumpre a lei maior da empresa, que é o Código de Ética. Não. O diretor e o auditor entrou naquele avião e foi embora para São Paulo. E eu, no princípio, eu pensei: poxa vida, eu acho que eles estão me protegendo, porque no Mato Grosso, não é como aqui. Mato Grosso as pessoas andam armadas. E no Mato Grosso, o rapaz da Embrapa está fazendo assim. Até hoje é assim. Lá eles dizem o seguinte: Eduardo, vamos empurrar o Eduardo. O empurrar o Eduardo é uma senha para acabar com a vida dele. Amarra o Eduardo, uma pedra no pé, joga no rio Cuiabá, que corta a cidade de Cuiabá e Várzea Grande, e as piranhas acabam com você, ninguém te acha. Falei: bom, a empresa está me protegendo, porque aqui é diferente. E esse esquema que eu identifiquei, onde eu pude identificar, era um esquema de $1,5 milhão por mês. Eram milhões por ano de fraudes. Mas o gerente voltou, perguntou como é que foi. E olha, tá tudo assim, assado, umas denúncias contra você, o diretor esteve aqui, detalhes você vê com ele lá. Ih, de novo isso aí, pô. Esses caras vivem querendo me derrubar. Ele foi a São Paulo e voltou com a informação
que o diretor havia pedido para que ele fosse fazer um trabalho especial na matriz em São Paulo. Veio um gerente regional do Rio de Janeiro e eu saí de férias. E a empresa mandou auditoria para fazer lá. Foi a pior férias da minha vida. Os e-mails estavam começando, não tinha smartphone, e aquele assessor que havia me dado a denúncia era o meu olho lá em Cuiabá. E a auditoria não pegou nada daquilo que existia. Foi uma auditoria para inglês ver. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Cheguei em Cuiabá, primeiro dia o gerente estava lá, falou, olha, estão te chamando em São Paulo. Amanhã para uma reunião. Falei, perfeito. Peguei minha mala, o dossiê que eu havia feito, e fui para São Paulo. Vim para São Paulo, dormi em São Paulo. E é gozado, quando você vai perder emprego, todo mundo sabe, menos você. É igual marido traído, é o último a saber. Todo mundo sabe que eu ia perder emprego. Eu entrei na companhia, aquela cara, veio assim. Fui falar com o Aspone, do lado do diretor, e ele falou, olha, infelizmente a empresa está te demitindo por quebra de confiança. Eu confesso que a minha vista pretejou, falei, eu vou desmaiar aqui. Porque a primeira coisa que eu pensei foi na minha esposa, que estava grávida da Amanda, e de repouso absoluto em Cuiabá, porque estava com sangramento, 3 meses de gravidez. Falei, meu Deus, o que eu vou dizer para ela? 4 meses depois que eu cheguei em Cuiabá, eu pego emprego. E eu falei, olha, desculpa, mas ficou claro que o diretor, é possível. Eu prestei a denúncia, eu estou sendo demitido? Para resumir a história, não quero me alongar aqui, eu fui conversar com o diretor de RH da companhia, e ele tentou reverter a demissão, porque ele viu meu dossiê, não conseguiu. E foi. Perdi emprego, cheguei em Cuiabá, não tive coragem de contar para minha esposa. Peguei o carro, comecei a procurar emprego. Só que por causa desse dossiê, o gerente de vendas, uma semana depois, também perdeu emprego. Mas enquanto eu estava buscando emprego em Cuiabá, ele foi para os postos dele, foi cuidar dos caminhões. Era muito mais fácil. Em 6 meses eu arrumei emprego lá na Coca-Cola, como coordenador de vendas do segmento de cerveja. Foi uma experiência bacana. E 6 meses depois, a empresa dos 7 vendedores mandou 4 vendedores embora. E eu, por causa do código de ética, 6 meses depois, eu invoquei a comissão de ética dizendo que eu prestei uma denúncia. A denúncia não foi investigada e eu perdi meu emprego. E que era para eles mexerem na área operacional, porque a área operacional também tinha problemas. E 2 meses depois, a empresa mandou o chefe da base, fez uma limpa em Cuiabá. E eu mandei um e-mail para esse presidente, né, dizendo, e ele respondeu para mim, dizendo que não, você está falando em quebra de confiança, isso não existe. Você foi demitido que houve uma reestruturação administrativa e organizacional em Cuiabá. É só isso. A empresa pagou todos os seus direitos, não teve justa causa. É isso que aconteceu. Bom, para resumir ainda mais essa história, para não cansar vocês, se passaram 12 anos e hoje a empresa me processa na Itália em 30 milhões de euros por calúnia e difamação. Porque eu digo ao mundo todo que no meu caso ela não foi ética. Eu cumpri o código de ética dela, ela não cumpriu o meu. Né? Os meus advogados, porque nessa ação na Itália ela alega que ela fez uma investigação naquela época, sigilosa, para ela identificar possíveis danos a ela, e eu tive uma postura não colaborativa e reticente. A pessoa reticente é aquela que tem algo a dizer e não diz. Aquela que tem algo a contar e se cala. Né? E por causa disso, da postura não colaborativa e reticente, eu perderam a quebra de confiança, que eu era um executivo, e ela me mandou embora. Então eles mudaram o motivo da minha demissão. De denunciante eu passei a vilão, passei a bandido. E o meu advogado no Brasil já está processando a empresa na área civil por causa desse dano, que isso pode ter permeado toda a minha vida profissional. Os meus amigos honestos que ficaram na empresa, hoje são funcionários da Petrobras, são funcionários públicos, com todo o direito de um funcionário público. Não pode ser demitido, vão se aposentar com salário integral. Mas, graças a Deus, uma coisa ruim, surgiu o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. Fazendo 10 anos. Né? Nós estamos em São Paulo, com transmissão simultânea para uma das revistas de negócio principais do nosso país, uma revista de agronegócio. Então a gente tem que ver essas oportunidades na vida. E voltando um pouco na história, além desse processo,
A SEG nos Estados Unidos já está também investigando, porque eu fiz uma denúncia à SEG, a empresa tem ações na Bolsa de Valores de Milão, de Londres e dos Estados Unidos, e advogados na Itália analisam o meu caso para que eu possa processar a empresa nos Estados Unidos, invocando os pressupostos da lei SOX, Sarbanes-Oxley, que é uma lei que foi criada após o escândalo da Enron, da Xerox e da WorldCom. E por isso surgiu o Instituto, e eu sempre digo que o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios surgiu mais ou menos igual às Mães da Praça da Sé. Não sei quem conhece, as Mães da Praça da Sé foi fundada por duas mães que tiveram seus filhos sequestrados, mortos. As crianças sumiram. E aquelas duas mães, aquilo mexeu tanto com elas, que elas fundaram as Mães da Sé. E elas ajudam mulheres como ela, que passam por esse mesmo sofrimento. Então, depois disso, isso mexeu muito comigo. Eu me questionei por que, se eu cumpri um código de ética, o código de ética serve para quê? Né? Comecei a ler sobre ética, tinha poucos títulos. Hoje já tem poucos. Naquela época, então, tinha muito menos títulos de ética. E eu caí na responsabilidade social. Falei, não, eu vou fundar uma instituição para falar de ética. E nós estamos, nesse tempo todo, fazendo esse trabalho, cumprindo a nossa missão, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, mas o Instituto nasceu para isso, para fomentar a ética nos negócios, no meio empresarial e no meio estudantil, e é isso que eu vou mostrar aqui rapidamente. Esses são os nossos objetivos institucionais: fomentar a ética no meio empresarial e junto às crianças, jovens e universitários, porque os estudantes de hoje serão os colaboradores, executivos e proprietários das empresas de amanhã. É dessa forma, contribuindo com a melhoria da qualidade ética das empresas e com a formação de adultos cidadãos e líderes eticamente responsáveis, que potencializamos a perspectiva de um futuro mais ético e, assim, naturalmente sustentável. Toda empresa tem uma missão, a empresa tem um propósito de existir. E o propósito da empresa não é ganhar dinheiro. O propósito do Instituto não é ganhar dinheiro. O propósito do Instituto é fomentar a ética no ambiente empresarial e estudantil por meio da construção e disseminação das melhores práticas, possibilitando um futuro mais ético e naturalmente sustentável. Essa é a nossa missão. A gente persegue isso aqui todos os dias. A nossa visão para 2018, que nós fizemos em colaboração com a Fundação Dom Cabral, o Instituto, desde março do ano passado, ele está num programa da Fundação Dom Cabral, chamada POS, Parceria com Organizações Sociais, e a gente reviu a nossa missão, a nossa visão, fizemos nosso planejamento estratégico, e todo mês a gente tem aula aqui na Fundação Dom Cabral, em São Paulo. E todos os meses o professor Márcio Rabelo, ele vai até lá, e nós temos outros professores. Dia 30 agora é um feriado, vai estar uma outra professora que vai dar uma consultoria para a gente, a Michele. E essa é a nossa visão, ser referência na promoção da ética, influenciando e melhorando a maneira de fazer negócios no Brasil. Há quase 2 anos nós temos uma sede social, nós fechamos uma parceria com o grupo IBMEC Educacional e nós estamos no campus Metrocamp em Campinas. A nossa sede desde agosto de 2011 é lá. E para nós é um motivo de honra. Nós somos signatários do Pacto Global, uma iniciativa criada na ONU pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan. Nós há alguns anos fomos convidados a participar de uma associação que tem sede no Chile, chamada Empresa. E ela engloba associações que fomentam a responsabilidade social, foi criada naquela época nas Américas. E nos convidaram, nós fizemos toda a documentação, e a nossa entrada foi negada. E eu perguntei, mas em prol da transparência, que é um pilar da ética, por quê? E a resposta foi que a instituição que é do Brasil, ela tem poder estatutário para vetar a entrada de qualquer instituição.
e ela vetou a sua entrada no Fórum Empresa. Então a gente naquela época não conseguimos participar. Nós estamos em processo, como eu falei aqui na abertura de manhã, de expansão internacional. Nós temos uma estratégia inédita em todo o mundo, que ela engloba 2 pilares: o pilar das empresas juniores e o pilar da franquia social. Então nós estamos conversando com universidades em vários países. Nossa meta principal é América Latina e depois Estados Unidos, Canadá, Europa e África, onde estão essas estrelinhas aí. E o modelo é o seguinte: a universidade, uma por país, vai fundar, por exemplo, nossos irmãos na Argentina, o Instituto Argentino de Ética nos Negócios, com a nossa logomarca. A universidade vai fundar, vai ter um professor coordenador e os alunos de graduação vão desenvolver na Argentina as 24 iniciativas que nós desenvolvemos no Brasil, na área empresarial e na área estudantil. Nós estamos conversando já na Guatemala, em Porto Rico, no México, na França, e outras virão, se Deus quiser. É algo de curto prazo? Não, médio prazo. Quando você muda as coisas é complicado, né? É algo inovador, isso não existe. Você tem empresa júnior em várias partes do mundo, mas um instituto para fomentar a ética como uma empresa júnior dentro da faculdade não existe. Mas nós vamos chegar lá, essa é a nossa meta principal para esse ano. Como eu disse, nós temos 24 iniciativas e eu vou comentar bem rapidamente um pouquinho de cada uma delas. Todas estão aí, ó. Todas elas têm uma logomarca, né? Tem uma cara e estão aí. Bom, na área empresarial, o nosso primeiro trabalho foi uma pesquisa de código de ética, que tem o objetivo de motivar empresários e executivos a adotar, divulgar e fomentar o código de ética. Para nós, o principal instrumento da atuação responsável do governo corporativo. E nós estamos lançando dentro da nossa revista, vocês receberam na sua sacola, nós vamos lançar hoje à tarde, oficialmente, dentro do Agroética, a 6ª edição da pesquisa Código de Ética Corporativo, que tem uma parte, a gente avaliou não só as 1.000 maiores empresas em atuação do país e os 50 principais bancos, mas criamos, por causa do Agroética, uma seção com as top 100 do agronegócio. Então lá a gente mostra a empresa que tem código de ética, se ela destaca o código de ética na homepage, se ela tem ações de responsabilidade social, ambiental, sustentabilidade e por aí vai. É um trabalho muito bacana. Outra iniciativa é o Congresso com a Semana PME. O nosso primeiro grande evento na área empresarial foi um Congresso Brasileiro de Ética nos Negócios. Nós fizemos em São Paulo em 2010, no WTC, e nós fizemos com 250, 300 pessoas por dia. Foram 3 dias de evento. E uma transmissão simultânea pequena com o portal da CNI, porque a gente sempre acreditou que o tema que a gente fomenta não pode ficar preso em 4 paredes. E por a gente ter um modelo de evento pouco diferente, a gente prioriza as inscrições que são feitas, nós transformamos em uma cesta básica, e esse ano nós incluímos um trabalho voluntário para a pessoa vir de graça. A gente notou que, com o passar dos anos, a diminuição de pessoas no nosso evento e o aumento na internet. Mas o primeiro congresso foi feito em 2010. Em 2011, ao invés de fazermos o congresso, que nós vimos que o perfil era de grandes empresas, nós criamos a Semana Brasileira das PME. Essa logomarca, esse nome, é da União Europeia. Na Europa existe a Semana Europeia das Pequenas e Médias Empresas. E cada país do bloco realiza uma atividade para fomentar a pequena e média empresa, um empreendedorismo. Em Portugal, por exemplo, eles fazem uma maratona, né? Cada país do bloco faz uma, e nós entramos em contato com a União Europeia e pedimos autorização para utilizar a logomarca deles para criar a Semana Brasileira das PME. Em 2011 nós fizemos o evento na ESPM, que foi nossa parceira, e nós fizemos essa primeira iniciativa para falar de atuação responsável com os pequenos e médios empresários. E, evidentemente, o foco foi pequeno e médio empresário. No ano passado, em 2012, nós unimos essas 2 iniciativas numa só. Por quê?
por causa desse slogan desse evento. As grandes empresas trilhando o caminho da sustentabilidade de mãos dadas com as pequenas e médias empresas. Não adianta falar em atuação responsável, e a empresa ser ecologicamente correta, a empresa buscar sustentabilidade, se as pequenas e médias empresas não tiverem nesse processo. Então, esse ano, basicamente, primeiro, segundo, terceiro, é a quarta edição dessas duas iniciativas juntas. Nós vamos realizar no Rio de Janeiro, dia 1, dia 2 e 3 de outubro, lá na Estácio de Sá, no campus Barra da Tijuca, campus Tom Jobim, fica na Barra da Tijuca, na Estácio de Sá, que é parceira nossa também. Nós vamos realizar esse evento lá no Rio de Janeiro esse ano. E o evento que nós estamos aqui, o Agroética. Nós percebemos nessa experiência com o Congresso de Ética nos Negócios, com a Semana Brasileira das PME, com os dois eventos juntos, que a participação do agronegócio era ínfima, tanto na internet como ao vivo. E nós falamos, poxa, o segmento do agronegócio tem uma importância tão grande na nossa economia, vamos criar um evento para o agronegócio. E nós criamos o Encontro Nacional de Ética no Agronegócio, que esse ano está na primeira edição aqui na Anhanguera, e eu já estou aí perdendo o sono, pensando no ano que vem, sonhando com o ano que vem. Já mandei e-mail para o diretor executivo da ABAG, o Eduardo Camargo, que cuida da AgriShow, que é o maior evento do agronegócio do país, em Ribeirão Preto. Eu já estou vendo o stand do Agroética dentro do AgriShow, né, com transmissão simultânea com a Dinheiro Rural, e com essa missão de semear a atuação responsável no agronegócio. Nós criamos em 2010 um prêmio chamado Ética nos Negócios, Atuação Responsável Empresarial. O reconhecimento das melhores práticas é um grande exemplo e motivação para as demais empresas. Ele tem 6 categorias: responsabilidade social, ética e compliance, meio ambiente, sustentabilidade, voluntariado e cadeia produtiva, e minha mente falhou da outra. Se lembrar, você me conta. São 6 categorias. E esse ano nós criamos mais 2, categoria de franquia e a categoria de pequena e média empresa. O primeiro prêmio Ética nos Negócios foi em 2010, como eu falei. Nós quisemos premiar um executivo, um empresário com legado no meio empresarial nacional. E nós premiamos naquela oportunidade o engenheiro Amaral Gugel, da Gugel Motores, uma homenagem póstuma. Em 2010, os CEOs das maiores empresas do país votaram na Luiza Helena do Magazine Luiza, e o ano passado nós escolhemos, pelo trabalho na questão de ética, o presidente da Mercedes-Benz do Brasil. As inscrições já estão abertas, à tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Desde o nosso Estatuto Social em 2003, nós tínhamos a intenção de fazer uma revista, e nós criamos a revista há 5 anos atrás. Essa publicação é utilizada como mais uma maneira de fomentar os temas que permeiam a atuação responsável empresarial, a integridade de conduta ética, a ética nos negócios. E nós já estamos na 9ª edição, como eu falei aqui, a revista exclusiva do Agroética, em comemoração ao Agroética. Nós lançamos ontem oficialmente os indicadores de gestão da ética, que servem para uma autoavaliação. Ao final do questionário, as empresas saberão em que estágio se encontram: básico, intermediário e avançado, e os passos a serem dados para que possam galgar os degraus da gestão da ética. Dessa iniciativa surgiu um ranking com as empresas mais éticas do Brasil, que tem como principal objetivo motivar as demais empresas a seguir os passos virtuosos e vitoriosos das mais éticas do Brasil. Nós também temos um material que nós chamamos aqui no Brasil de RE Brasil, Responsabilidade Ética Empresarial. Esse material foi criado, coincidentemente, pelo professor de ética da Itália, Lorenzo Sacconi. E, coincidentemente, esse camarada elaborou o código de ética que eu cumpri e fui mandado embora. E ele criou esse programa na Itália chamado QUERES,
qualidade da responsabilidade ética e social em 2003. Ele criou isso com um grupo de empresas, com academia e com duas auditorias, a KPMG e a Price. E são ferramentas de gestão baseadas na ética. Visão ética da empresa, elaboração do código de ética, formação ética da empresa. E a gente não tem a mínima, como está aqui, a pretensão de se tornar uma norma de gestão, um padrão de qualidade, porque na Itália isso não funcionou. Mas sim que os instrumentos nesse programa sugeridos possam contribuir com a melhoria e a qualidade da atuação responsável, especialmente das PME, inclusive aquelas que integram a cadeia produtiva das grandes corporações. Desse programa surgiu a cadeia produtiva sustentável, como eu falei aqui. Temos como proposta habilitar proprietários executivos das PME a desenvolver ou melhorar a atuação responsável e, assim, se alinhar à atuação das grandes corporações, fazendo que com toda a cadeia produtiva caminhe em direção ao desenvolvimento sustentável. Viu aí qual que é? Qual que faltou? Hã? Responsabilidade. Aqui ele trouxe para mim as categorias do prêmio que falou minha memória. Responsabilidade social, meio ambiente, ética e compliance, comunicação e transparência, voluntariado, cadeia produtiva e franquias e PME, agora as duas novas. Obrigado, Eduardo. Nós também lançamos uma iniciativa nova, inédita, que nós já estamos trabalhando com ela, nós chamamos carinhosamente de PIC, Programa de Integridade de Conduta. Com base no próprio Código de Ética da empresa, nós queremos orientar, capacitar e envolver os colaboradores, tem uma falinha de português, e os gestores a viverem os valores da empresa refletidos nas palavras e no espírito do próprio Código de Ética da empresa. Então é um evento que vai ser feito, uma iniciativa dentro da empresa, para que a gente fomente o Código de Ética da própria empresa, entre os colaboradores que estão em integração, gestores e o colaborador em geral. Na área educacional, nós fizemos... Quanto tempo eu tenho? Eu estou dentro para me correr? Estou bem, né? Ainda tem. Dá para falar bem. O programa Uniética, Programa Nacional de Ética nos Negócios para Universitários, surgiu em 2008 também. E ele tem como finalidade apresentar e mobilizar os alunos do ensino superior nos principais temas que envolvem atuação responsável, em razão dos estudantes de hoje serem os colaboradores, executivos e proprietários das empresas de amanhã. A primeira edição ocorreu em Campinas, em 2008. Em 2009 fizemos em Campinas, também no CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Em 2010 viemos a São Paulo, no auditório da TV Globo. Depois nós fomos ao Rio de Janeiro, na Bolsa de Valores. O ano passado fomos a Salvador, na Livraria Cultura, e esse ano essa iniciativa acontece em agosto, na Livraria Cultura de Brasília, com transmissão simultânea para todas as universidades e faculdades da região centro-oeste interessadas em acompanhar esse evento. O Ética no Dia a Dia é uma palestra de um presidente numa universidade, e esse presidente vai falar sobre a importância de conduzir os negócios de maneira ética, socialmente responsável e ecologicamente correta para se trilhar o caminho da sustentabilidade. Criamos uma iniciativa para o ensino médio, que é igual à Ética no Dia a Dia, só que é focado no ensino médio, né? Então nós teremos um ex-trainee ou um ex-estagiário que ocupa uma posição executiva numa grande empresa, falando ao jovem no ensino médio, que já está com a cabeça no ensino superior, sobre o caminho das pedras e as pedras no caminho numa carreira corporativa. Lançamos, em parceria com o apoio da P&G, da Wizard e da Microlins, um portal chamado Viver a Ética. Esse portal foi desenvolvido na Espanha, baseado na ética socrática, que tem o outro como principal foco, material maravilhoso, que nós conseguimos autorização do Ministério da Educação espanhol para traduzir e replicar o conteúdo aqui no Brasil. É um conteúdo que fala de ética e valores dentro da sala de aula, numa linguagem descolada, motivando os jovens a viver a ética. Nós estamos em contato com o MEC, com a Secretaria de Educação dos estados,
para que eles possam divulgar que esse portal já está disponível, para que os professores que desejarem possam levar esse material para dentro da sala de aula. Confesso que eu estou surpreso de não ter tido retorno do MEC até hoje, da responsável pelo ensino básico, e nem do nosso ministro da Educação, que também já mandei e-mail, já deixei recado. Parece que quem cuida da educação no país não tem interesse que o jovem fale de ética e valores. Eu não entendo isso ainda, mas nós vamos continuar, nós vamos insistir para que a gente possa levar isso para toda a escola que queira falar de ética e valores. Nós também temos um personagem infantil, ele chama Ético, o ET Legal. Eu sempre digo que é o meu filho caçula, meu quarto filho. O Ético vem do planeta Éticos, cruza com um monte de criança aqui no Brasil e começa a trocar ideias como era no país dele, que era igual ao nosso. Falta de respeito com o meio ambiente, as relações interpessoais com muitos problemas. E ele começa a dizer que no país dele, com muita conversa, com muito esforço, eles foram mudando, e o país tornou um país ético, um país sustentável, né? E o Ético tem como missão levar a ética a todos os lugares do planeta para crianças de 6 a 12 anos. O Ético tem essa roupinha extraterrestre e tem esse coraçãozinho esse E em forma de coração. Por que o coraçãozinho do Ético ele é amarelo? Porque o Ético ele está sempre atento aos dilemas que a gente vive sempre, todos os dias. E se a conversa for boa, agradável, justa, o coraçãozinho do Ético vai ficar verde. E toda criança vai saber que aquilo é bacana, porque o coração do Ético está verde, né? Mas se aquela conversa não for legal, se o aluno quebrar o vidro, se bater na professora, o coraçãozinho do Ético fica vermelho, né? E isso no Ético foi desenvolvendo e hoje é como a gente respirar e bater o coração. É natural do Ético, faz parte do DNA dele já. Vou passar bem rapidamente, eu já falei disso ontem, nós temos um movimento chamado Etitude, que é voltado para a sociedade. Nós temos um Clube do Bem, que é um sonho que eu tenho ainda para ajudar os que mais precisam. Nós estamos com algumas dificuldades, mas nossa intenção é ser a ponte para colocar empresários que queiram adentrar o movimento social para ajudar pessoas que precisam. Profissionais liberais, médicos, dentistas, quem puder ajudar. Para o meio ambiente nós criamos o Produto Verde e criamos o Amazon Forever. O Produto Verde é uma iniciativa que tem como meta arrecadar recurso para a Amazônia. Tentamos lançar 3 vezes e não conseguimos. O Amazon Forever é um festival com uma causa ambiental. Nós íamos realizar esse festival em Brasília em junho desse ano, durante a Semana Internacional do Meio Ambiente, no Centro Cultural Banco do Brasil. 3 dias de show com grandes nomes da música popular brasileira, Ivete Sangalo, esses caras aí todos, 25 mil pessoas, transmissão simultânea pela internet, pela TV, uma TV estatal, estava tudo pronto. E todo o ingresso arrecadado ia ser transformado em mudas nativas para plantar numa área na Amazônia, na Grande Manaus, na Fundação Mata Viva, que é num hotel ecológico. Fizemos todo o nosso trabalho, mas faltou dinheiro. Nós não conseguimos sensibilizar nenhuma empresa a investir no Amazon Forever. Para mim, confesso que foi uma decepção. Eu imaginei que a causa da Amazônia era mais benquista. Mas nós já tínhamos como meta... Para você ter ideia, nem o Banco do Brasil patrocinou a gente. Um evento feito dentro do Banco do Brasil, o maior banco do Brasil. O Banco do Brasil patrocinou Festa da Cenoura, não sei aonde, com todo respeito ao plantador de cenoura. Mas o edital que eles aprovaram é decepcionante. Nenhuma iniciativa do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios foi apoiada pelo Banco do Brasil. E eu falo aqui de púlpito, a vergonha que eu fiquei de saber disso. Nenhum evento, nenhuma iniciativa. E a gente continua mandando para o presidente do Banco do Brasil e eles respondem, olha, é edital, mas não adianta, a gente manda edital, eles não aprovam, porque o interesse do Banco do Brasil não é outro, né? Falam, é bom para todos, mas não é para todos. Mas enfim, desculpa o meu desabafo. E nós já tínhamos como meta levar esse evento para fora do país, a 2ª edição. Qual foi a estratégia? Qual foi o sonho? Nós realizamos no Brasil e saímos do Brasil.
Só que agora nós vamos ter que fazer o contrário. Nós já estamos conversando com uma instituição que fomenta o meio ambiente em Miami, nos Estados Unidos. O diretor executivo é brasileiro, mora em Miami há 25 anos. É PhD em Floresta Amazônia. Ele faz um trabalho maravilhoso de conservação das praias de Miami. Nós já conversamos, nós já traduzimos um material para o board executivo dele, os conselheiros. Ele está interessadíssimo nesse projeto. Nós vamos realizar, se Deus quiser, um Amazon Forever em Miami em 2014, dentro da Semana Internacional do Meio Ambiente. Por que Estados Unidos? Porque os americanos são muito mais sensíveis às causas ambientais do que o próprio brasileiro. Segundo ponto, o americano não está nem aí para a Copa do Mundo, porque o evento termina 4 dias antes da abertura oficial da Copa do Mundo do Brasil. E terceiro, que a mentalidade lá é um pouco diferente. Nós imaginamos que nós consigamos realizar o Amazon Forever em Miami, estamos trabalhando para isso. Nós criamos nós sempre quisemos fomentar a ética na área pública, mas eu sempre fiquei preocupado em misturar os objetivos institucionais que eu falei aqui do Instituto de Ética nos Negócios com a área pública, que tem muito mais dificuldades, né? O homem público não gere o órgão público como um executivo gere uma empresa pública, né? Muita coisa errada, mas nós decidimos lançar devagar, né? Criamos uma logomarca, programas de ética pública, para que a gente fomente a ética na área pública. E nós estamos caminhando em algumas iniciativas nesse sentido. Bom, cumpri à risca o programa. Obrigado a todos que nos assistem pela internet, quem está aqui.